Glória a Deus. Graça e paz, amém? É um motivo de alegria estar com vocês aqui nessa noite, amém, queridos? Quero agradecer essa oportunidade, pastor, dizer que é um prazer estar aqui. Quero pedir perdão também do nosso atraso. Teve um acidente no Rodoanel, isso atrapalhou um pouquinho de nós chegarmos no horário, mas graças a Deus deu tempo aqui de estar com vocês nessa igreja tão maravilhosa e abençoada. E Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? O meu coração está queimando numa palavra, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo testificando para compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 28. Amém? O tecladista pode me ajudar aí. Fica na dispensação aí, tá? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. E o versículo de número 28. Na medida que você encontrar, diga glória a Deus, aleluia. Dá sinal de vida. Qual que é o sinal de vida do crente? É isso aí. Amém? Marcos 12, 28. Se tiver alguém aí perto de você sem Bíblia, você compartilha da sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: um dos mestres da lei se aproximou e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o teu próximo como a ti. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do quê? Do reino de Deus. E daí por diante ninguém ousava mais fazer perguntas. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na sua presença. Fala conosco nessa noite, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Você tem liberdade, penetra, Senhor, como uma espada afiada, penetra até a divisão da alma, das juntas, medulas e o espírito. Traz à tona, Senhor, o discernimento das nossas intenções e pensamentos. Nos faz enxergar a largura, a profundidade, a extensão de todas as coisas através da sua palavra. Você tem liberdade para falar conosco, Espírito Santo. Fique à vontade, Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: fala comigo, Jesus. Diga: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Pode sentar, querido, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Esse escriba que se aproxima de Jesus é um dos poucos escribas que nós vemos nas Escrituras que chama a atenção de Jesus. Quando ele diz que amar a Deus e amar o próximo é mais importante do que sacrifícios e holocaustos, Jesus olha para ele e diz assim: você não está longe do reino de Deus. Em outras palavras, você está entendendo alguma coisa. Bem da verdade é que muitos naqueles dias, dos fariseus e escribas,
provocavam Jesus fazendo perguntas. Na verdade, eles estavam estudando Jesus quando fazia-lhes perguntas. Mas nesse momento Jesus percebeu, porque isso chamou a atenção de Jesus, que aquele escriba era diferente. E ele disse: você não está longe do reino de Deus, porque você está entendendo o propósito de Deus, que significa amar a Deus e amar o próximo ser mais importante do que holocaustos e sacrifícios. Para mim entender o que é mais importante do que holocaustos e sacrifícios, primeiro eu tenho que entender o que é um holocausto e o que é um sacrifício. Você sabe o que é um holocausto e um sacrifício? Vou ler na Bíblia para você entender. Levítico 6:8, ordenança na antiga aliança. O Senhor disse a Moisés: deste mandamento Arão, seus filhos, esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, aonde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho fino e calções de linho por debaixo, retirará as cinzas do holocausto com o fogo que consumiu no altar e colocará ao lado do altar, e depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento em um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, ele não deve ser apagado, mas toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então ele continua dizendo: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e ele não deve ser apagado. Amém? Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse texto, principalmente em conferências de avivamento, que o fogo tem que permanecer aceso no altar e ele não deve se apagar. Jesus, quando aquele escriba disse que amar o próximo e amar a Deus é mais importante do que sacrifícios e holocaustos, ele entendeu profundamente a missão do reino de Deus. Qual profecia que nós temos em Mateus 24, que anuncia o esfriamento das pessoas, o esfriamento da igreja? Ele fala em Mateus 24 do esfriamento do amor. Nos últimos dias o amor de muitos o quê? Se esfriará. E a ordem do holocausto e o sacrifício é que ele não deve ser apagado, ele deve permanecer o quê? Aceso. Porque os sacrifícios eram sombra daquilo que apontava para Cristo. Quando Jesus diz àquele escriba: você não está longe do reino de Deus, ele entendeu que amar a Deus e amar o próximo é exatamente a sombra profética do holocausto e do sacrifício. O que seria uma sombra? A sombra, na verdade, ela não representa a realidade das coisas, mas apenas uma imagem que não é exata. Colossenses 2,17 diz que essas coisas da antiga aliança são sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Então olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela isso aí: a realidade está em Cristo. Então a dedicação da vida era um símbolo do sacrifício e do holocausto que se cumpriu em Cristo. Por isso que Deus ordenou para que as pessoas, através de Moisés, fizessem holocaustos e sacrifícios, porque isso estava apontando, isso estava sinalizando, profeticamente era uma sombra daquilo que se cumpriria em Cristo. Amém? O altar aceso significa ter sacrifício e ter holocausto, ter dedicação da vida. A única forma de permitir com que o fogo não se apague é tendo o holocausto sobre o altar.
Ninguém acende uma churrasqueira se não tem carne para queimar. Entende isso? O fogo do altar deve consumir o holocausto e o sacrifício. Sem sacrifício não existe holocausto. Sem holocausto, Deus não sente o cheiro da doação. Deus não sente o cheiro da dedicação da vida. Amém? Você está entendendo? Presta atenção, tenta gastar o máximo de atenção para você entender a revelação de Deus para você nessa noite. E isso sugere que eu tenho um altar pessoal e que eu também tenho um serviço sacerdotal. O que seria esse altar pessoal? Amar a Deus é o meu altar pessoal. O que seria o meu serviço sacerdotal? Amar o próximo. Perceba que isso está ligado no holocausto e o sacrifício. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão está em trevas. Se eu não tenho mais um altar pessoal e nem um serviço sacerdotal, significa que eu não tenho mais nada para ser queimado nesse altar. Sem a dedicação da vida, ou seja, sem a doação, o que acontece? O amor sofre aquilo que nós chamamos de esfriamento. Nos últimos dias, o que aconteceria? O amor de muitos, porque nós perdemos esse senso do amor a Deus e amor ao próximo. Você perdeu o hábito de dar. Se você perdeu o hábito de dar, de servir, de abraçar, de estar junto, de dar tempo, de dar preferência ao outro, de dar lugar ao outro, se você perde o hábito de fazer tudo isso, o que acontece com o seu amor? Ele esfria. Ele não acaba, mas ele se esfria. O amor não acaba porque o amor é uma pessoa. Deus é amor e ele pode ser revelado através da nossa vida quando amamos. E por que esse amor se esfria? Porque você se envolveu com tudo que não é amor. O nosso problema é quando nós nos envolvemos com aquilo que não é o amor. Você já percebeu que as obras da carne é totalmente oposta ao amor? Você lê Gálatas 5, você vai lá ver os frutos do Espírito, mas lá também está falando sobre as obras da carne. E aí vai falar sobre mentira, engano, adultério, lascívia, tudo que não é amor, tudo que é o oposto ao servir o outro, mas tudo que diz respeito à autossatisfação, a pensar em mim mesmo, tem a ver com o meu prazer, com aquilo que eu quero alcançar, mesmo que isso custe denegrir o outro, prejudicar o outro. Isso é o oposto do que realmente é o amor. É o que rege a natureza do homem, a natureza caída. Porque o não amor é pensar em si mesmo. E aí você vai apagando. Você fica sem altar. E você fica sem serviço sacerdotal. Agora a pergunta é: quem nesses últimos dias de esfriamento, porque nós estamos vivendo esses dias de esfriamento do amor, quem nesses últimos dias vai continuar queimando, vai continuar aceso, vai continuar quente? A resposta é: quem continuar se dando todos os dias. Avivamento não tem a ver com glória a Deus e aleluia, embora tudo isso a gente deva fazer. Avivamento não tem a ver com a expressão das minhas emoções na igreja. Irmão, eu nasci num berço evangélico, fui criado na igreja. Se você pegar uns vídeos meus no YouTube aí antigo, que não dá para pagar, senão eu já tinha pagado, você não vai me conhecer. Alguns até me mandam mensagem e falam: pastor, eu gostava de você antes, porque eu era mais emocional.
Eu nem respirava para pregar. Nessa noite, e era fogo, 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 receba. Mas hoje eu entendi que o que tipifica esse altar aceso, esse avivamento, tem a ver com quem eu me torno, não tem a ver com as minhas expressões, e muito menos com as minhas emoções. E dentro da minha trajetória evangélica, que eu nasci num berço cristão, hoje eu estou com 37 anos, pastoreio desde os 20. Dentro dessa corrida evangélica, eu percebi o seguinte: o lugar de maior escândalo no nosso meio está no meio de pessoas super espirituais. Gente que andava no aviãozinho, que rodopiava, que profetizava. Hoje muitas dessas pessoas estão desviadas, pessoas que eu conheço. Gente que é mal pagador, que não tem caráter, mas quando pisa o pé na igreja, não. Que avivamento é esse que não muda a pessoa? Será se nós não nos tornamos emocionais demais, não? Que eu acredito que a gente tem que ter um tempero. Precisamos ter um ponto racional. Eu preciso ter vergonha na cara. Se a minha vida não condiz com a palavra de Deus, eu tenho que ficar pianinho, me humilhar, não me sentir alguém cheio do poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: quem se diz cheio do poder de Deus já está vazio faz tempo. Primeiro porque Deus não dá seu espírito por medida. Quanto mais você se aproxima dele, mais você enxerga o quão você é miserável e ruim. Por mais tempo de oração que você passe, por mais próximo da glória de Deus que você esteja, quanto mais você chega perto, você consegue olhar num espelho que reflete você mesmo, e aí você olha para si mesmo e diz: eu sou um miserável pecador. Quando alguém bate no peito e diz: eu sou homem de Deus, eu sou santo, eu pago o preço, quando tem eu no meio, eu, pode desconfiar. Está errado. Paulo termina o seu ministério dizendo assim: eu não sou digno nem mesmo de ser chamado apóstolo. Dos meus irmãos eu sou o menor. Olha a diferença. Então cuidado com esse evangelho emocional, porque a gente está sempre tentando mostrar a nossa imagem e confundimos isso com avivamento. Avivamento de fato é essa transformação que muda a minha personalidade, o meu caráter. Isso me faz ser luz para o outro. Brilhe a vossa luz diante dos homens. A minha luz só tem que brilhar diante dos homens, para que aqueles que estão em trevas vejam em você essa maravilhosa luz. Não tem a ver com você ser a estrela, tem a ver com você tocar a vida do outro. E isso tem a ver com sacrifício, isso tem a ver com doação, isso tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo. Porque amor só vai ser amor se você estiver dedicando a sua vida por algo ou por alguém. É isso que nos une. É aquilo que é maior do que nós, trazendo sentido à nossa existência. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que ele disse: não tiver amor, é tudo em vão, eu nada seria. Ele diz no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conhecesse os mistérios e a ciência, ainda que eu tivesse uma fé de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, de nada seria. É perca de tempo, não é avivamento, é animamento. Um dos grandes problemas que vivemos na igreja dos nossos dias se chama baalismo evangélico.
O que significa baalismo? Vem da palavra Baal. Aí eu vou explicar para você entender. Baal era considerado o deus da fertilidade. O Deus que a gente sabe que não é Deus. Mas foi o começo da queda, da separação ali, daqueles que estavam em Deus, que foram tirados do Egito, que se relacionaram com pessoas pagãs, e trouxeram essas culturas para o seu meio. Então Baal é considerado o pai dos outros pagões, dos outros deuses pagões. E qual que era a função desse Baal? Ele era o deus da fertilidade. O povo necessitava de agricultura para sobreviver, principalmente naquela época, eles sobreviviam da agricultura. Então eles tinham muito interesse nesse Deus, porque ele era o Deus da fertilidade. Então utilizava-se de barganhas em troca de favores por fertilidade. O objetivo do culto a Baal era prosperidade. Prosperidade terrena, resolver os meus problemas e os meus dilemas aqui que tem a ver com a agricultura, porque senão a gente passa fome. E muitos do povo de Israel, inclusive até profetas que eram de Deus, passavam a cultuar Baal por interesse. Isso define baalismo. Irmãos, a idolatria não está atrelada à imagem de escultura. A idolatria tem a ver com aquilo que está por detrás da imagem. Se você perceber o que é idolatria, tem mais a ver com o culto a si mesmo do que o culto a uma imagem. Vamos olhar para as mitologias gregas dos falsos deuses. Quando se criava um Deus? Quando eles inventavam um Deus? Quando se tinha uma necessidade. Por exemplo, o Baal, a terra não estava dando fertilidade. Então eles criaram um Deus, fizeram uma imagem de um Deus e chamaram de Deus da fertilidade. Logo as pessoas prestavam culto em troca de favores. Olhe para a igreja católica. Cada santo tem uma função. E qual que é a função? Saciar a minha vida, o meu problema, resolver as minhas questões. Aí você vai encontrar o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis. Para cada necessidade tem um santo na igreja católica. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: a idolatria tem a ver com a imagem ou tem a ver com a gente, a nossa necessidade? O objetivo de se autossatisfazer, de resolver as nossas questões. Porque isso é idolatria. Idolatria, se você procurar no dicionário, você vai perceber que a palavra idolatria é traduzida em oferecer culto a um Deus em troca de favores. A idolatria está na troca do favor. Porque quando você cultua em troca de alguma coisa, você não cultua Deus, você cultua você. É o favor que você cultua. É a sua necessidade que está no altar. É o seu objetivo pessoal que está no altar. Isso é baalismo, irmãos. No tempo de Elias, os profetas que não foram mortos por Jezabel passaram a cultuar Baal. Por segurança, por conforto da época. Tiveram medo de Jezabel. Isso é balaísmo. Oferecer culto por interesses. Minha segurança, minha vida. Essa é a proposta do culto. Eu vou para a igreja porque eu preciso de alguma coisa. O grande mal da idolatria é justamente o não amor. Porque a idolatria me põe como beneficiado da oferta no culto. Não existe doação. O que existe é uma negociação. E amor só é amor com doação. Amor, quando é amor próprio, ele extermina o amor. Não é amor. Isso é baalismo.
é culto em troca de favores. E nós estamos vivendo isso, estamos vendo isso nos nossos dias. Estamos vendo o baalismo evangélico. Não se pronuncia a palavra Baal, não tem uma imagem de escultura, mas o formato é o mesmo. É uma corrida em busca de uma plataforma que me favoreça. Aí a propaganda de algumas é a seguinte: a mão de Deus está aqui, mas a mão de Deus está aqui para quê? Escreve um pedido no papel, traz, porque Deus vai te dar. E se Deus não te der, eu rasgo a Bíblia. Se lesse a Bíblia primeiro antes de rasgar, estava bom. Quem sabe não rasgava. Mas é a mesma coisa, é a troca dos favores. Deus vai te dar. Qual que é teu sonho? Qual que é teu objetivo? Irmãos, uma vez eu preguei numa igreja e tinha uma campanha, a campanha de José. Era os sonhos de José, aliás, a campanha. E aí eu fui pregar nessa igreja, eu falei: ô Jesus, tem que ser eu, né? Às vezes as pessoas me convidam para pregar, mas não me escutam pregar, né? Aí eu não sei o que acontece. Aí eu tô lá na igreja, campanha, e os irmãos, pastor e o pessoal falando: qual que é teu sonho? Porque Deus realiza sonhos. Ele realizou os sonhos de José, e Ele vai realizar os teus sonhos também. E aí quando chegou a minha hora de pregar, eu falei: irmãos, primeiro eu quero dizer que os sonhos de José não eram os sonhos de José. Eram os sonhos de Deus para José. Porque ninguém sonha ser vendido pelos irmãos, ser espancado, ser jogado numa cisterna, uma cadeia por 7 anos. Ninguém sonha nada disso. Esse sonho era o sonho de Deus para José. Mas é aquilo que as pessoas fazem com a Bíblia, né? Eu chamo de exegegue. Exegese é quando você traduz o texto. Exegegue é quando você... é um jegue mesmo. Chega de proselitismo no nosso meio. É muito fácil pregar um proselitismo. Eu venho aqui, eu pego a Bíblia, e aí eu leio a historinha lá da muralha de Jericó, e eu começo a dizer: qual que é a muralha da sua vida? Nessa noite a muralha vai cair. Isso não é Bíblia, gente. Isso não é palavra de Deus. Isso é proselitismo. E infelizmente o povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer o poder de Deus e nem a palavra. Aceita qualquer coisa. Por quê? Porque é escravo do baalismo, que ainda continua imperando seu coração. A pessoa não está transformada, ela continua idólatra de si mesmo. Ela não veio buscar Jesus, ela veio buscar o que Jesus pode dar para ela. Ela está interessada que Jesus resolva suas questões. E nós achamos que somos convertidos. Você vê o povo se rendendo a uma proposta que oferece a ela uma estabilidade. Mas eu vou dizer para você que nem sempre um lugar seguro é um lugar seguro. Porque você pode estar preso a uma cadeia espiritual, a uma ignorância pela cobiça do seu próprio coração. Porque é isso que nós estamos vivendo hoje. Gente profetizando por carreira, gente profetizando por prosperidade, gente profetizando por carreira ministerial. Eu cansei de ouvir: Deus vai te pôr no meio dos grandes. Eu falo: eu não quero não, irmão, obrigado. Por quê, pastor? Porque a revelação está com os pequenos. Jesus, numa reunião com os pequeninos, ele diz assim: muitos homens grandes dariam tudo para ter o que vocês têm, mas o Pai decidiu revelar o reino aos pequeninos.
E a gente quer se assentar no meio dos grandes, só que a revelação está no meio dos pequenininhos. Chega disso. Sabe, eu nem estou falando da igreja empresarial, sabe, aquela dos amuletos e patuás ungidos, que você adquire quando você dá uma oferta. O que ensina a troca, a busca pela felicidade pessoal. Não. Eu falo do nosso meio, onde tem uma palavra coerente, onde ainda tem evangelho, mas as motivações, elas se perdem no meio do baalismo. Aonde conduzimos a obra de Deus em um subconsciente que ainda é balista. Então a gente começa a fazer igreja assim, vamos fazer igreja, mas vamos fazer o que está em alta, porque eu tenho que ver o que está dando certo no mercado evangélico. Então vamos fazer alguma coisa que dá certo. Vamos contratar alguém que está famoso, vamos trazer para a igreja, cantores, pregadores gospels, porque vai lotar a igreja, isso vai dar visibilidade no meio gospel, isso a igreja vai bombar se a gente fizer isso. Então as conexões, por mais importantes que elas sejam, nós perdemos o senso missional, gente. E qual que é o senso missional? É a doação. Sempre foi desde o início. O amor é o formato original. A cruz foi o maior campo missionário da história da humanidade. E nós criamos os nossos jogos de interesses, as nossas contratações. Agora, a moda é fazer culto com bilhete. Você paga a entrada do culto. Nós criamos isso, gente. A igreja se tornou um empreendimento. Ah, mas tem que fazer, pastor, senão a gente não paga o cachê cobrado pelo artista. É artista mesmo. A palavra certa é essa, porque quem cobra cachê é artista. A minha pergunta é: onde está a doação da vida? Onde está o altar do sacrifício? Irmãos, ninguém dá ponto sem nó. Nós precisamos quebrar essa cultura, esse culto pagão, esse baalismo evangélico. Irmão, tem a cerimônia, tem todo um rasgar-se. Aí a pessoa vem, aleluia, e dobra o joelho, e chora, e aplaude, e canta bonito, e fala bonito. Tem todo um rasgar-se na cerimônia. Mas eu digo, não tem altar, não tem fogo, porque não tem holocausto, porque não tem doação. O amor se esfriou em quase todos. É profecia. Quase todos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso nos tornamos um povo sensacionalista e emocional, porque o objetivo é causar impacto para nos favorecer. Gostamos de ouvir que Deus é bom, que Deus nos ama, gostamos de ouvir que somos importantes para Deus, mas não estamos acostumados a amar, a fazer do outro importante. A grande maioria de nós evangélicos somos apenas templos. Deixamos o propósito original do que é ser igreja. Igreja é ajuntamento de pessoas que se doam uma pelas outras. Isso é ser igreja. Templo, você preenche as cadeiras aí e a gente faz a máquina funcionar. Igreja não. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É sentar na mesa, partir o pão. Isso é ser igreja, é doação, cara, o tempo inteiro. Nada que é meu, o que é meu também é seu. Isso é ser igreja. É o repartir, é o dar,
Aleluia! Tem uma profecia em Malaquias 4:5 que diz que nos últimos dias Deus enviaria o profeta Elias. O que seria essa profecia? Você já parou para pensar? Pastor, será se Deus vai mandar o Elias mesmo, aquele que subiu na carruagem? Ou será se ele está falando de um espírito profético? Porque Elias entra no cenário com a seguinte mensagem. Qual que é a mensagem de Elias? A mensagem de Elias é: ei, até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? A mensagem de Elias é o seguinte: vamos colocar o altar em ordem. Vamos consertar o que está errado. Os Elias da última hora são os profetas que estão enxergando esse baalismo no nosso meio. Porque estamos divididos entre pensamentos. E isso compromete o altar. Não tem mais fogo. E sem o fogo, o amor esfria. E aí você fica dividido no altar pessoal e você fica dividido no altar coletivo. O que Elias faz? Ele restaura dois altares: o altar pessoal e o altar coletivo. Isso é unir todas as coisas sobre um único propósito, para que Deus responda com fogo e que Ele receba a oferta do altar, porque agora está existindo novamente integridade naquilo que fazemos. Integridade é você se tornar um ser completo. Você só é completo se você for um com Deus e um com o próximo. Se você não for um com Deus e um com o próximo, você continua vazio, você continua carente, atrás de se autossatisfazer. Do contrário, irmãos, somos fatiados no nosso formato de viver. Por isso que família não dá certo, casamento não dá certo, amizade não dá certo, relacionamento nenhum dá certo. Cara, você não dá certo em lugar nenhum, igreja nenhuma, em nada. Porque o problema não é as pessoas, o problema é o vazio, o problema é a idolatria, é a natureza caída do homem que ainda continua buscando sua autossatisfação. Você vem para a igreja buscando um lugar que te ame. Meu irmão, é melhor você entrar numa igreja não para procurar alguém que te ame, mas procurar alguém para amar, para servir. É assim que você entra no propósito. Você deixa de pôr expectativa no outro. As pessoas não olham para mim, não me valorizam. Não, cara, você que tem que esquece o que o outro deveria fazer por você e faz você pelo outro. Somos infiéis, Deus permanece fiel. Por que Deus permanece fiel? Quem conhece a Bíblia? Deus permanece fiel porque Ele não pode negar quem Ele é. Isso significa que Ele não faz por mim porque eu mereço. Então não é a minha oferta no envelope que vai fazer Deus fazer alguma coisa por mim. Ele não faz porque eu mereço, porque eu não mereço. Ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, se não tiver amor, não é por merecimento, querido. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, que você nunca vai merecer. Mas por que Deus é bom comigo, pastor? Porque Ele é. E Ele faz a partir do que Ele é. E quando eu sou transformado, quando eu entro nessa esfera, quando existe essa reconciliação, quando nós nos tornamos novamente a imagem do Criador, quando existe a reconciliação do homem, há uma transformação da minha personalidade, a minha natureza caída é desfeita. Eu deixo de viver as obras da carne e eu passo a andar no Espírito. O andar no Espírito revela as profundezas de Deus. Então eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os sentimentos de Cristo, eu passo a ver através dos olhos de Deus.
E aí eu não faço mais porque a pessoa merece. Ah, mas fulano não merece, mas precisa. Não tem a ver com o que o outro fez de bom ou de ruim, tem a ver com quem você é. Eu devo perdoar quem, pastor? Todo mundo. Eu devo ajudar quem, pastor? Todo mundo. Fazer o bem sem olhar a quem. Por quê? Porque isso deve ser uma prática a partir de quem você está se tornando. Isso significa que eu estou sendo transformado. Se eu dou presente, olha o que Jesus diz. Que os pagões fazem isso. Os pagões fazem o bem às pessoas que lhes fazem bem. Que sacrifício há nisso? Porque quando eu faço bem para alguém que me faz bem, eu estou pagando. Eu não estou fazendo a partir de quem eu estou me tornando. Eu estou só pagando uma dívida. Quer ver só? Eu vou pegar você. Quando você ganha presente de aniversário, por mais simples que seja esse presente, o que fica martelando na sua cabeça? Quando chegar o dia do aniversário da pessoa que te presenteou, você diz assim, o quê? Não posso esquecer. É ou não é? Só que a gente é tão artificial, até para fazer o bem, que você compra um presente no mesmo naipe. Que se você ganhar uma camisa de R$60, de R$100, você vai comprar igual, do mesmo valor. Vou gastar no mesmo naipe. Você não dá um presente superior. Porque o que você está fazendo é só cumprindo uma obrigação. Não tem a ver com quem você é, com a pessoa que você está se tornando. Posso ouvir um amém? Sabe o que é ser inteiro? É você parar de cobrar das pessoas. Você para de cobrar porque você é completo, é maduro e não sente falta de nada. Como diz lá em Tiago 1,4. Logo você, no lugar de cobrar, você dá. Porque eu sou completo, eu não tenho falta. Eu tenho de sobra para dar amor, para ajudar, para servir, para repartir. Sabe por que temos tanta dificuldade em construir um ambiente encharcado da glória de Deus? Porque o nosso problema com a fé está relacionada com o nosso problema com o amor. 1 Coríntios 13:13 diz que permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles qual que é? É o amor. Aí Gálatas 5:6 vai dizer: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a circuncisão e a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através do amor. A fé atua através do amor. E a palavra aqui, atuar, no original do grego é energel, que significa energia. O que dá energia para minha fé, o que dá energia para minha fé é o amor. A fé só funciona quando ela está energizada pelo amor. Ah, pastor, eu quero o dom de cura. O que eu faço para buscar o dom de cura? Ame. Ame. Porque a fé atua pelo amor. A fé não é uma força miraculosa para você ativar um milagre. Essa força se chama amor. É o combustível que me mantém no propósito. Entende isso? É a fé que é alimentada pelo amor. Não é pensamento positivo, irmão. Fé não é pensamento positivo, gente. Não, irmão, creia. Mas como assim? De que forma? Qual é a maneira?
O irmão não está vivendo o milagre na sua vida porque o irmão não tem fé. É muito fácil isso, né? O pastor ora, não acontece nada, ele diz: o irmão não tem fé. Peraí, gente, a fé atua pelo amor. Então eu sugiro assim: se a sua fé não está dando certo, a minha tem que dar, porque eu amo. Entende? E eu posso abraçar você e orar por você, e a minha fé que atua pelo amor pode ser o lugar de transformação, de mudança, de equilíbrio. É o amor que faz a fé funcionar. Está faltando fé, pastor. Na verdade, o que está faltando não é fé, o que está faltando é amor. Se está faltando esperança, na verdade está faltando amor. Porque o amor é maior. Porque a energia da fé, da esperança, é o amor. A fé distorcida está condicionada nas nossas expectativas e não na nossa devoção. Não creia, tenha pensamento positivo, que você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Não, isso aí é pensamento positivo misturado com baalismo. A fé original não é Deus fazendo algo pela sua necessidade, mas é Deus fazendo algo através da sua necessidade. Então você compreende o propósito, que o amor é a nossa maior necessidade. O amor é a nossa maior necessidade. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, você que ama, você acredita que tudo está acontecendo na sua vida está no propósito de Deus? Tudo que está acontecendo é sinerguel, é energizado, que atua pelo amor, que está trabalhando para que você cumpra um propósito. Existe um sentimento no meu coração de confiança, de certeza. Mas não está nada andando bem, pastor. Está sim. Não, mas os médicos desenganaram. Não, fica tranquilo. Eu estou no centro da vontade de Deus. Não, mas o médico falou que eu vou morrer, que não tem cura. Você não vai morrer. Olha só, quem está andando nesse lugar vai dizer assim: cara, minha vida está guardada. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive jamais morrerá. Tem uma irmã lá na nossa igreja que foi curada do câncer. Irmãos, e eu passei pelo processo do lado dela orando nos hospitais. Nem eu acredito, nem eu tinha amor suficiente para acreditar. Eu imaginava que Deus ia recolher a irmã. Porque ela mesma dizia assim para mim: pastor, se Deus quiser me recolher, pastor, eu estou pronta. Se for a vontade de Deus, estou feliz. E a gente ia lá visitar ela sempre com um olhar meigo, sempre falando que teve uma experiência com Jesus. E a gente ia lá para pregar para ela e saía de lá ministrada. Era ela que pregava para a gente. Hoje essa irmã está curada, casou, está feliz, é uma bênção no ministério. E a gente pensa: mas o milagre tem que acontecer. Sabe, o milagre já aconteceu. E ela já entendeu isso, que o maior milagre não era a cura do câncer. Ele já foi determinado na cruz do Calvário. E se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. E se eu for para a eternidade agora, irmão, o melhor é ir para Cristo. Morrer é lucro. Mas se for para viver, eu vou viver Cristo aqui na terra.
Então nada pode me abater, nada pode me ferir, nada pode me destruir, nada, por mais difícil, por mais doloroso, por mais difícil que seja a circunstância da minha vida, eu tenho uma convicção que mantém uma paz interna dentro de mim, que me traz uma tranquilidade para a alma. Eu sou intocável aqui dentro por causa das minhas convicções. Um amor que continua vivo, um altar que continua vivo. Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. O problema central da vida, irmãos, é quando o nosso amor está se esfriando. A gente precisa voltar. Se o amor está se esfriando, faça uma autoanálise. Se você não se importa mais com as pessoas à sua volta, se você não tem mais compaixão, se tudo que você faz, tudo que você move, você pensa em você primeiro, tem a ver com você, esse amor se esfriou no seu coração. Por isso que a glória de Deus não vem para você. Por isso que você não consegue abandonar o pecado. Pastor, não consigo abandonar a prática. Claro, você não tem fé porque não tem amor. Entende? Você se torna fraco porque é escravo. Escravo de si mesmo. Idólatra do próprio ventre. Jesus disse: a minha vida eu a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para torná-la a tornar. Ninguém levou Jesus para a cruz. Ele foi. Ele se deu. Jesus não foi preso à força. Ele se entregou voluntariamente. Para nos ensinar o modelo da graça, do que é amar a Deus e amar o próximo. Se você entender, irmãos, 10% dessa mensagem, nós já teremos um avivamento. Feche os teus olhos e dê uma resposta. Oriala sondorobia. Abba, nós nos humilhamos diante da tua presença nessa noite. Espírito Santo, prepara uma canção. Nós nos humilhamos diante da tua face hoje, Deus. Reconhecemos a nossa pequenez, as nossas incertezas colocamos diante de ti hoje. Nos ensina, Deus. Abba, nós queremos andar no conhecimento da tua verdade. Nós queremos dar fruto. Queremos estar ligados à videira verdadeira. Oh, meu Deus. Queremos oferecer a ti um verdadeiro culto racional, oferecendo as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Vem, Espírito Santo, nessa noite e toca a tua igreja com brasas vivas, tiradas do teu altar, Senhor. Cura, Senhor, o nosso coração. Cura, Senhor, a nossa mentalidade nessa noite. Destrava mentes, destrava pensamentos, Senhor, reativa. Traz a luz, traz a clareza à tua igreja, meu Deus. Tenha misericórdia de nós pela ignorância, porque aprendemos, Senhor, assim. Mas eu sei que o seu amor me encontrou nesse dia. Arábia sondorobiandarabacai. Toca, 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 Espírito Santo. Seja cheio da sua presença nessa noite.
Orialabasondo robianda ragasondo robiandarai. Nossa luta é que o fogo permaneça aceso no altar, mas tem que ter lenha e tem que ter sacrifício. Corre para Jesus nessa noite, corre na sua presença. Majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver em toda conta, glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu Diga isso, quero ir mais perto. Onde eu te encontro, o lugar secreto, aos teus pés me rendo, aos teus pés me rendo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.